Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite, tá dando para ouvir direitinho aí? Tô aguardando a Fernanda entrar, que é a nossa convidada de hoje. Tá dando, Tati? Obrigada. Ah, a Fernanda não conseguiu participar. Vamos ver o que aconteceu. Ah, Oi, agora Fernanda. foi. Ah, Não estava deu. conseguindo entrar. Tudo bem? Olá, tudo bom? E Boa você? Tudo noite. bom? Boa noite. Tudo jóia. Arredar Você na tá na casa. fazenda? Não, estou em Belo Horizonte Não? agora. Ah. Passando a semana aqui. Fico me realizando com vocês na fazenda. Gente, boa É, noite. Essa é a Fernanda Regaldo que fala? É? legal. Regaldo. A Fernanda é mestra em Ciências Políticas, né? E editora da revista Pisagrama e mãe da Rosa Maria e da Antônia. Rosa Maria já Isso. foi do Clique, né? É, E pensando, né, nessa sequência de lives que a gente tem feito desde o início da quarentena, né, pensando no protagonismo da criança na nossa sociedade, jogar a luz sobre a educação infantil, jogar a luz sobre como que a criança pequena age, fala e constrói, né? Ela tem muito que dizer, ela é uma cidadã, ela participa, né, da nossa sociedade. E desde o início a gente tem falado muito das consequências, né, do isolamento para a criança pequena. Não é da nossa competência, né, dizer se volta ou não volta, não é isso, a escola, porque isso é da área da saúde, mas a gente precisa sim dizer das consequências do isolamento, né, de como que se dá esse isolamento aí, né? Como que nós estamos optando por fazer isso, não enquanto são os adultos que estamos decidindo isso neste momento histórico, né? E a gente pensa que é da nossa responsabilidade discutir, refletir, né, e jogar a luz sobre a situação da criança, é, que sempre aconteceu, né, no percurso histórico e nesse momento agora da pandemia. E aí eu chamei a Fernanda para falar um pouquinho sobre a relação da criança com a cidade, né? Ou a não relação, talvez, né, da cidade com a criança.
Então, esse é o assunto de hoje. É, Fernanda, a gente começa, né, a conversa fazendo uma crítica, na verdade, né? A cidade, como ela está nesse momento, assim, né? Não da pandemia, né? Ainda pré-pandemia, mas como a cidade não dá lugar para criança, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, o que que você vê, o que que você estuda. Então, e aí, gente, falar para todo mundo que entrou agora, também um monte de gente, nomes conhecidos ali. Então, eu acho que uma boa forma da gente pensar como que a cidade recebe, acolhe a criança e lida com ela é um exercício de imaginação simples, que está naquele texto da Pisiagrama que eu escrevi que eu te mandei, né? Uhum. Depois, quem quiser pode procurar lá na revista Pisiagrama, pisiagrama.org. E é um exercício de imaginação simples que é fechar o olho e imaginar que você tem 1 metro de altura e que você está solto, perdido na cidade. E aí, fazendo isso, fica muito evidente o que é para uma criança o território urbano, especialmente o território urbano como o nosso, configurado de forma tão violenta e que prioriza tanto os automóveis. Então, assim, se você se imagina, você fecha o olho, imagina que você tem 1 metro de altura, imagina atravessar uma rua quando os semáforos para pedestre, eles têm tempo super breve e eles priorizam os carros. Imagina andar por uma calçada esburacada. Imagina respirar todo o gás carbônico que sai dos carros e dos ônibus. Imagina o barulho. Enfim, eu acho que é um exercício super simples, mas que fala muito da experiência de cidade que as nossas crianças acabam, não é nem que elas têm, é que elas acabam não tendo pelo fato das nossas cidades serem tão hostis, né? Tem um filósofo da infância italiano que eu gosto muito, que é o Francesco Tonucci, e ele faz uma analogia, assim, da cidade com o bosque, com o que o bosque costumava ser nas fábulas infantis. O bosque, nas fábulas infantis, ele sempre foi esse lugar meio obscuro, do desconhecido, do perigo, o lugar do medo, assim, onde quando você atravessava a fronteira do bosque, você entrava no perigo, no desconhecido. E aí ele fala que a cidade, a partir de um certo momento, na modernidade, ela passa a ocupar esse lugar do bosque. Ela passa a ser o lugar do medo. Então a gente começa a proteger as crianças e enclausurá-las em casa com medo dessa experiência. E não é à toa que a gente tem medo, é que as nossas cidades, elas realmente não foram feitas para criança. E aí a gente, vivendo num momento desse de pandemia, fica mais evidente ainda como que essas cidades, elas não foram pensadas, elas continuam não sendo pensadas para crianças, né? São o reino dos carros e as pessoas de 1 metro de altura, elas não têm chance nenhuma. Nem nós temos muita chance, né? Como pedestres, ciclistas, enfim, como adultos que se propõem a usar o espaço público. Para as crianças isso é ainda mais complicado, né? E na pandemia isso fica muito evidente. Quando a gente está, de repente, todo mundo enclausurado, precisando de espaço, que espaços são esses que a gente tem, né? Sim, a gente teve uma experiência uma vez, eu estava lendo seu texto, né, e lembrando disso, você fala muito da aridez da cidade, né, uma cidade árida, assim. Né, e a questão da poluição e da poluição sonora, da poluição do ar, né. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante que a gente deu uma volta no quarteirão com um grupo de 7 anos, se não me engano, e eles constataram que é muito difícil dar uma volta no quarteirão, porque estava quente, estava fazendo sol, as árvores tinham sido cortadas, as pessoas embicavam os carros nas garagens e não tinha passagem para o pedestre, né? Assim, e as próprias crianças foram relatando isso, assim, além da sujeira, né? Além do lixo na rua e tal. E foi muito interessante, assim, como elas disseram, falaram, nossa, mas a gente precisa de água, a gente precisava de um boné, a gente precisava para dar uma volta no quarteirão, né? Que não dura mais do que 20 minutos, assim. E aí eu acho que assim, é fundamental a gente pensar se essa experiência ela tem esse nível de hostilidade para as crianças, para as nossas crianças brancas nos bairros ricos,
aí acho que vale a pena a gente pensar o que é a experiência né, nas nossas cidades que são tão racialmente e socialmente segregadas, qual que é a experiência de uma criança negra num bairro pobre, assim, onde a aridez é ainda maior, onde muitas vezes você não tem saneamento básico, enfim. É uma violência que a gente vive que a criança vive cotidianamente, que é enorme, e que a gente simplesmente deixa passar batido, né? A gente, enfim, normalizou essa ideia de cidade, mas isso não pode ser normal, né? Eu não acho que deve ser normal que as nossas crianças, que a gente tem uma experiência de cidade tão violenta. E aí, de novo, a pandemia, o que ela faz é evidenciar mais ainda essa segregação, essa exclusão dos pobres, essa exclusão das pessoas negras, essa exclusão da periferia. Porque assim, as nossas crianças, na pandemia, a maioria delas, né? Elas têm playground do prédio, elas têm quintal de casa, no meu caso, das minhas filhas, a gente tem a fazenda dos meus sogros. Bem ou mal, a gente consegue se virar sem o espaço público, né? A criança da periferia, como é que ela está lidando com isso? Eu acho que é uma pesquisa que seria interessantíssima de ser feita, né? Como é que isso está sendo? Como é que esses espaços, que tipo de espaço essas crianças estão acessando? Enfim, porque a criança, uma coisa que é muito evidente é que para quem tem filho ou para quem cuida de criança, é que a criança precisa de espaço, né? E o que é muito evidente também nas nossas cidades é que a gente construiu cidade, a gente vem construindo um modelo de cidade que não oferece espaço como espaço público. E aí, numa cidade que é histórica, em cidades, né, que são historicamente construídas na exclusão e na privatização, no modelo privatista mesmo, o que a gente vê, eu vejo, assim, não estou julgando, porque eu mesmo estou fazendo isso, mas é fuga para o campo, vou alugar uma casa com mais espaço, a solução é sempre privatista, né? E aí eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de pensar, enquanto mães, pais, educadores, e de pressionar o poder público para espaços melhores de convívio, né? Praças, parques, que todo mundo possa acessar. Aí, acho que um modelo novo de urbanismo novo, assim, né? Já não está sendo discutido há muito tempo, mas que com a pandemia ficou muito forte, é a defesa de que toda criança, todo adulto, todo mundo tem acesso a áreas abertas de lazer a 10 minutos a pé de casa, no máximo 15 minutos a pé de casa. Isso está tão longe, né, da nossa realidade. Não. E aí eu fui conversando, tem uma amiga minha, Cissa, que eu acho que ela entrou aqui, eu vi ela entrando, que mora em Nova York. E a gente ficou conversando outro dia, ela me falou sobre isso, assim, como que a pandemia em Nova York está sendo uma experiência muito difícil, né, porque as pessoas moram em apartamentos pequenos, enfim, Nova York foi muito, muito afetada pela pandemia, mas que, por outro lado, tinha uma experiência de coletividade muito bonita, vivida no espaço público. A possibilidade de poder acessar o espaço público, a possibilidade de ir para um parque, de conviver, mesmo que mantendo um distanciamento seguro entre crianças, com outras pessoas, as crianças poderem viver essa sociabilização, por mais que seja com distanciamento, ela é enorme, ela é muito rica, né? E a gente perde isso. A gente já perde isso fora da pandemia. E agora, com a pandemia, isso fica muito claro. Com a pandemia, que é o início, parece, né? De um século que promete ser um século de, enfim, crise climática e outras coisas que a gente não consegue prever ainda, né? Pois é, eu fico pensando assim, né, que a gente já vem, né, de uma história de não ouvir as crianças, né? Quanto menor a criança, mais a gente acha que tudo bem ela ficar restrita, né, de relações, de convivência, né? Muito aí numa defesa que há um tempo atrás veio da pediatria, inclusive, né, da questão do sistema imunológico, e que a gente já até conversou com uma pediatra nessa sequência, e ela falou que isso já tem sido revisto, né, assim, mas que é bom, né, que é importante, mas eu fico me perguntando isso, assim,
se a gente, né, nenhum grupo aceitou nessa pandemia ficar trancado dentro de casa por algum tipo de restrição, né? Assim, todas as vezes que foi tentado alguma coisa, né? Assim, vamos restringir, sei lá, o horário de fazer compra, dos idosos e tal. Isso é um grande escândalo, né? Mas a É, gente restringe as crianças com muita facilidade. muito, é Né? impressionante isso, né? Um debate muito adultizado, muito adultizado. É, eu acho que a gente está, nesse momento, vivendo uma certa armadilha. Eu acho que a gente está dentro de uma certa armadilha, que é essa polarização do debate político entre privilegiar a economia ou privilegiar a vida e a saúde, que é um debate fundamental, importantíssimo, mas eu acho que os dois lados, eles acabam deixando de lado a criança. Até o lado de priorização da vida e da saúde, ele é muito adultizado como debate. Então, assim, a gente está debatendo, como você falou, né, medidas de ficar em casa, de suspensão das aulas. E ninguém está pensando em como que isso afeta mentalmente, fisicamente as crianças, que tem necessidade, tem uma necessidade entre tantas outras, mas uma necessidade que é fundamental, que é brincar. E ninguém está pensando que uma necessidade da criança é brincar. Isso não aparece na maioria dos debates, né? E aí, o outro lado dessa polarização é o da economia. E aí, menos ainda, né? Assim, fica muito evidente como que a gente vive numa sociedade que é conduzida por uma ideia hegemônica de economia que é simples, que se limita simplesmente a um modelo de produção e de circulação de produtos. E que não, onde não cabe a criança, não cabe os animais, não cabem as mulheres, não cabe, fica um monte de coisa que sobra e que simplesmente fica do lado de fora. Né? Isso vai ficando muito, muito, muito evidente. Tem uma coisa que aconteceu recentemente desse debate, uma voz que para mim é muito interessante, que se colocou com muita força na defesa dessa, enfim, na defesa da voz das crianças e de um debate menos adulto sobre a questão do isolamento, que é a da Colau, prefeita de Barcelona. A Espanha, ela viveu um isolamento. A Espanha foi um país muito afetado pelo vírus, né, no início da pandemia, e eles viveram medidas de isolamento social muito, muito severas. As pessoas estavam realmente em lockdown, elas estavam presas em casa, e aí tinha a regra que as pessoas podiam sair para passear com o cachorro. Era o único, você podia fazer compras, um membro da família podia fazer compras, e crianças com mais de 13 anos e os adultos podiam sair para passear com o cachorro. E aí as pessoas se perguntaram, mas e as crianças com menos de 13 anos? O cachorro pode sair, as crianças elas não existem, elas não têm necessidade, elas não têm desejo, elas não têm corpo, né, que precisa de sair, se expandir. E a Ada Colau, ela foi uma das vozes nesse movimento de questionar o governo central espanhol, e pedindo para que as crianças pequenas tivessem direito também de sair, para que elas tivessem experiência de rua, enfim, respirar ar livre, né? E é muito louco pensar que as crianças, sim, o cachorro pode sair, a criança não. Isso também é muito louco. A gente escuta muito o argumento assim, a gente não consegue, a criança vai se agarrar, né? A criança vai se abraçar, a criança vai, né? Como se a criança não tivesse, né? Assim, se a gente não conseguisse conversar, se a gente não conseguisse, né? Se eu soltar meu filho de 3 anos sozinho na rua, ele vai atravessar a rua também. Eu é que não vou deixar, né? Assim, como que essa interação vai acontecer? Nós adultos vamos ter que intermediar, é claro, né? Mas parece que a criança é um ser completamente ET, né? Assim, como se ela não estivesse participando disso tudo, como se ela não estivesse vendo, né? Exatamente, como se ela não estivesse absorvendo. Como se ela não estivesse vendo, né? Outro dia, meu filho de 6 anos, ele começou a brincar de fazer live, né? Que ele tem me visto nessas discussões. E ele falava assim, gente, deixa abrir a escola. A gente promete que a gente não vai rolar uns em cima dos outros, né? Assim, quer dizer...
Aham. O que que ele tá? Ele tava falando assim, a gente consegue de algum jeito participar disso, né? É claro que não, Uhum. que ele não tem dimensão, né, de toda a questão, mas assim, eu escutei isso, né? Assim, eu quero fazer parte, né? Assim, eu também Uhum. quero ter alguma oportunidade aí de, Uhum. É. né, de usar máscara, de aprender, de conseguir Uhum. estar junto de alguma maneira, né? A criança é tratada como nada. Enfim, é legal a Ada Colau, a prefeita de Barcelona, eu super recomendo assim, pesquisar ela. Ela tem um vídeo Uhum. lindo ela tá no Facebook dela, em que ela fala com as crianças. Então ela fala, crianças, cidadãs da cidade de Barcelona, eu sou a prefeita e eu queria agradecer a vocês pela compreensão. E ela pede desculpa, enfim, ela pede desculpas para as Ai, crianças. É muito bonito, assim, porque você vê uma representante do poder público olhando no olho, assim, por mais que seja por vídeo, é, aham. e, e falando com uma criança, porque isso parece que a criança não tem ouvido, ela não tem corpo, ela não tem materialidade, ela não é afetada, né? E muito pelo contrário. A criança, ela tá ali. Então, talvez, não estou nem falando que a solução seja liberar de vez para as crianças, mas o que me assusta é que elas estejam ausentes do debate mesmo. Assim, Uhum. como seres que existem no mundo e que se afetam e são afetados pelo mundo, né? Como que esse debate ele é muito empobrecido, porque falta essa perspectiva. Falta uma perspectiva mais complexa sobre o que pode ser a presença delas, como que a volta delas pode se dar, como que elas interagem, como que elas dão conta ou não dão conta. Eu acho que assim, pode começar, né, a falar sobre elas e a falar com elas. Sim, com certeza. Assim, incluí-las, né, É, de algum é. jeito nessa construção, assim, né? Uhum. E, e eu acho interessante que no seu texto, né, você fala desse modelo, né, da cidade árida, dessa e de como que a gente tira, né, as crianças, igual você falou, da nossa camada, né, assim, social, né, enfim, do convívio da cidade, né, e elas veem linhas entre a escola e a casa, né, muros, né, entre a escola e a casa, ali que elas vêm dentro do carro ou de uma aula para outra. E eu fico pensando não sei como que você vê isso, mas assim, tentando trazer um pouquinho para o nosso contexto de Belo Horizonte. Belo Horizonte já não é uma cidade que a gente se reconhece tanto como pertencente, né? Assim, não sei, né? Quando a gente vai pensar assim, ah, uma cidade que eu tenho afeto, assim, a maioria das pessoas que moram em Belo Horizonte vão para o interior, né? Assim, Uhum. essa afetividade ela é do interior, né? Esse reconhecimento de pertencimento é do interior, né? Belo Horizonte serve para vir trabalhar, produzir. E eu não sei se você, como que você vê isso, você acha que isso ainda é pior em Belo Horizonte, é nesse sentido, assim, né? As crianças estão mesmo. Se os adultos não se sentem pertencentes, imagina as crianças, né? Assim. Eu acho que Belo Horizonte ela tem esse caráter muito novo, né? É uma cidade que é muito recente e é uma cidade que, enfim, cuja construção foi muito baseada na destruição, né? Tipo, a cidade, essa ideia, acho que Belo Horizonte tem essa ideia de que para construir a gente tem que destruir tudo e construir do zero, fazer do zero. Então ela tem várias camadas de destruição e construção que eu acho que eu tenho a sensação que sim, isso influencia muito nessa sensação de não pertencimento ou de talvez uma pouca ligação com uma tradição do tempo, da história, né? Eu não sei te dizer se Belo Horizonte é particularmente, assim, dito isso, né? Eu não sei se Belo Horizonte é Aham. particularmente mais impenetrável ou mais difícil para as crianças. Eu acho que é um padrão que se repete muito na maioria das cidades grandes brasileiras, eu tenho a sensação. Que é um padrão que tem muito a ver com a hegemonia do carro, né? As cidades Sim. brasileiras, elas
sem que a gente percebesse, elas foram sendo entregues ao modelo automobilístico, como muitas outras cidades no mundo, mas ao modelo automobilístico, com transporte público que não funciona bem, com uma narrativa de medo muito forte, né? Então as pessoas elas repetem muito conversas, fatos, contos sobre medo. Sempre tem alguma violência implícita na cidade, né? Essa coisa do bosque, ela é super forte. Acho que isso é muito das cidades brasileiras, de forma geral. Esse elemento de medo, insegurança, esse predomínio gigantesco dos carros, que influencia também no medo, né? Acaba que quanto menos gente tem na rua, mais medo a gente vai ter, porque menos a gente vai frequentar a rua, enfim, é um ciclo vicioso terrível. Então, eu não tenho muita certeza se é só Belo Horizonte, não. Eu tenho a sensação de que, posso estar errada, mas que é algo das cidades brasileiras e é algo muito vinculado aos carros, né? Nesse artigo da Pisiagrama, eu cito uma pesquisa de um urbanista que chama Bruce Apoyar, que é muito, muito legal. Enfim, são dois Apoyars, tem o pai e o filho. E os dois têm pesquisas incríveis sobre a relação da cidade, automóvel. O filho trabalha mais com a questão da criança e o pai trabalhava mais com a questão do automóvel em si. E o que o Bruce Apoyar, que é o filho, fala é que as crianças, quando elas circulam muito de automóvel, e você pede para elas fazerem um mapa mental do território delas, dos trajetos que elas fazem da escola para casa, ou para aula de inglês, ou enfim, os lugares para a casa do avô, para a igreja, os trajetos que elas desenham nesses mapas tendem a ser muito lineares. Muito, tipo assim, é uma linha que vai daqui até aqui, porque é a experiência que elas têm no carro, com o carro, né? Já as crianças que têm a possibilidade de ir de bicicleta ou a pé, elas são capazes de desenhar mapas muito mais complexos e, portanto, de estabelecer relações entre pessoas, entre lojas, entre comércio, entre enfim, tudo que se apresenta no território para elas tende a aparecer mais no mapa. Ou seja, tem uma complexidade muito maior. E aí ele estuda como que esse impacto é enorme para as crianças que andam muito de carro. E o interessante é como que ele também é muito... Ele pode ser reversível. Ele trabalha com lugares em que são feitas obras de tipo implementação de ciclovia, escolas que fazem campanhas e instituem formas para as crianças irem a pé. Enfim, ele vai trabalhando isso e vai vendo como que esses mapas, rapidamente se transformam quando a criança passa a andar a pé. Ter uma experiência real de cidade. Isso é incrível, né? E o Apoiar Pai, o estudo mais conhecido dele é um estudo sobre ruas. Ele pega 3 ruas diferentes, mas com tipologias de prédio muito parecidas. São 3 ruas residenciais com prédios parecidos. E a diferença entre elas é a quantidade de carros que passam em cada uma delas. Nas ruas de trânsito intenso, as relações sociais entre as pessoas, elas são muito menores do que as relações que se dão nas ruas de trânsito mais lento. Mas assim, os números, eu não sei agora de cor, mas os números são impressionantes. Assim, como que nas ruas de trânsito menos intenso, as pessoas param, conversam, elas trocam ideias, elas trocam opiniões, elas se conhecem, elas se sentem mais seguras por isso. E nas ruas de trânsito intenso, elas simplesmente não param. Porque isso é hostilidade, né? Acho que são lugares muito hostis. O sentimento do medo, né? Pois Tô vendo eu aqui fiquei pensando alguém quando comentou você... aqui que no bairro São Pedro não tem praça. Não tem. Eu também, eu moro em São Pedro, né? Eu vou a pé pro Clique, inclusive, com os meninos todos os dias, né? Ia, né? Vou voltar aí. E outro dia meu filho falou isso também. O João falou isso. Falou, ai, mas eu queria tanto sair do Clique pra pracinha. E aí não tem pracinha, né? Porque ele vê... Né?
em filme, desenho, as crianças saem para a escola indo para pracinha, né? Não tem pracinha, Uhum. não tem, Não tem, não tem para né? onde ir, né? É. É Não. muito impressionante isso. E olha, a gente está falando de um bairro de classe média alta, né? Que Sim, teoricamente é o bairro mais privilegiado, é um bairro onde normalmente se teria isso. E é muito chocante, assim, mesmo nos bairros que tem praça, se a gente vai olhar a infraestrutura dessas praças, como que elas são ou não priorizadas no orçamento público, é ridículo, né? A maioria das praças em Belo Horizonte não tem parquinho para as crianças brincarem. não. E pode parecer uma bobagem, mas não é. Faz muita diferença ter um playground. A maioria das praças, por outro lado, tem academia da cidade, né? Então, fica bem claro assim, quem que é o modelo de ser humano que conduz o planejamento? É o adulto. Raramente é a criança que está sendo pensada quando a gente, enfim, constrói praça, muito menos quando constrói viaduto, quando constrói a larga avenida, quando, enfim, faz todas essas obras que... Nossa, eu fiquei pensando no sinal da Nossa Senhora do Carmo. Se eu tivesse de joelhos, que é o seu convite, né? Assim, fique de Uhum. joelhos, pensa que você tem 1 metro, você não consegue atravessar aquele sinal da Nossa Não, Senhora do Carmo, não é impossível. é A gente atravessa impossível. correndo, né? A gente Atravessar, atravessa uma correndo. criança atravessar. Eu levava a Rosa a pé para aula de dança ali, a gente atravessava ali. Nossa, era tipo, vamos, 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 vamos. E é muito triste ter que explicar para uma criança, a Rosa tem 8 anos, ter que explicar para ela por que a gente tem que correr, porque o sinal dura só 5 segundos e quando ele abre para os carros, ele dura minutos. Sim, com um tempão esperando, né? É meio ridículo, assim, você ter que explicar para uma criança de 8 anos por que isso acontece. É uma experiência surreal, né? Aí você atravessa metade da avenida, você atravessa 2 pistas, aí você fica no sol um tempão, esperando aqueles longos minutos, né, dos carros, para depois você atravessar a outra metade, né? Não faz o menor sentido. Me veio esse cruzamento na cabeça, assim, quando você falou. Alguém falou que como conciliar o direito ao brincar da criança com as regras necessárias de isolamento. E é legal, você trouxe, né, nas referências algumas soluções que têm sido dadas pelo mundo, né? Assim, talvez seja legal dividir. Eu acho que assim, um ponto fundamental é pensar o direito ao brincar vinculado ao direito a espaço aberto, né? Acho que isso talvez seja uma questão fundamental. Vão surgir várias pequenas questões que são, por exemplo, em vários lugares os playgrounds foram fechados, porque de fato você pode ter contato, a criança pode encostar, mas enfim, o simples fato dela ter acesso à área aberta e ar puro, mais ou menos puro, já muda muito, né? E a brincadeira, a gente sabe muito bem, ela se dá sem necessariamente não ter tanto instrumento, né? Se tratar num espaço aberto, ela acontece de forma bastante espontânea. E aí eu acho que eu tenho lido muito sobre outras cidades e formas de lidar com isso, tem sido a tentativa de aumentar as cidades que fizeram isso com sucesso, né? Muitas outras cidades não fizeram com sucesso, tiveram vários problemas. Mas quem tem feito isso com sucesso tem focado em aumentar espaço aberto. Isso significa tirar pista para carro, principalmente. Então, várias cidades do mundo, no seu caso de Paris, de Nova York, de Milão, para citar 3 cidades grandes, e várias outras pequenas pelo mundo, estão fazendo isso. Algumas cidades abriram os parques e os gestores públicos começaram a notar que os parques começaram a ficar muito cheios. Isso aconteceu em várias cidades do mundo. E aí o interessante é que em algumas cidades reagiu-se a isso fechando os parques. Então todo mundo fica em casa. Em outras cidades reagiu-se a isso de um modo mais interessante, que então vamos tirar espaço dos carros e criar mais espaço aberto, porque as pessoas estão precisando do espaço aberto. Isso é um sinal de que o espaço aberto ele é necessário. Isso enfim, que isso se torne política pública
é muito interessante em várias cidades do mundo, porque significa que os gestores públicos estão ouvindo uma necessidade das pessoas, que é uma necessidade que, como eu disse, né, provavelmente ela vai se confirmar nos próximos anos. A gente espera, enfim, espero que não, mas tudo indica que a gente está indo em direção a uma catástrofe climática, que a gente vai ter outras pandemias, e, enfim, a gente vai enfrentar outros tipos de problema. Então, assim, priorizar os espaços abertos é fundamental. E priorizar os espaços abertos para todo mundo, né? Não é só nos bairros ricos. Enfim, se priorizar espaço aberto envolve também priorizar transporte público de qualidade, sem que as pessoas fiquem atochadas no ônibus. Elas não deveriam ter que pegar ônibus para ir para o espaço público, mas assim, se for para ir para um parque grande, que ela não fique atochada no ônibus, enfim, tem todo um sistema de funcionamento da cidade que é completamente equivocado e que impede que as pessoas acessem os espaços e que as crianças tenham lugar para brincar. Eu vi um depoimento de uma brasileira que está na Holanda, que ela disse que os parques continuam abertos, assim, os espaços públicos, e aí tem umas regrinhas que todo mundo precisa seguir, né, para que eles sejam utilizados. Então tem um distanciamento entre adultos, para as crianças é mais flexível, né, até porque eles estão pautados em alguns estudos lá que, enfim, né, que a criança tem menos risco e tal, mas então para a criança é um pouco mais flexível, para os adultos é bem rígido, assim, né, com fiscalização e tal, mas com os parques super abertos para que a criança possa usar, né. Então eu fico pensando que a gente precisa achar soluções e não ficar preso no problema, né? Exatamente. A criança precisa de espaço, então. Exatamente. Mas é difícil, né? Eu fiquei lembrando agora de o Nabil Bonduki, que é um urbanista, que foi vereador em São Paulo, um cara muito legal. Ele escreveu um texto recentemente na Folha de São Paulo, que é uma carta ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E ele fala: Bruno Covas, por que no processo de reabertura, que é uma reabertura precoce, nesse processo de reabertura, você abriu os shoppings e não abriu os parques? E aí, enfim, fica muito engraçado que as coisas vão se evidenciando e vão se repetindo, né? Assim, como que o processo de reabertura, como que alguém, sem consciência, vai reabrir um shopping e não reabre um parque? Sendo que, assim, o parque é um lugar onde as pessoas podem manter um distanciamento saudável, elas têm, enfim, o ar livre é um lugar onde a taxa de contágio é muito menor. E aí fica muito evidente de novo que tipo de sociedade que a gente tem e que valores estão sendo priorizados, né? Infelizmente. São, acho que o contrário disso que a gente está falando, é o contrário do que está sendo feito em alguns lugares, como na Holanda, como em Nova York, como em Paris. Paris está com uma coisa muito legal, que é uma regra nova para o uso do espaço público, que é os restaurantes, bares e inclusive os mercados poderem ocupar pistas de veículos. Então, assim, o que Paris está vivendo agora é uma experiência que já vem se consolidando há alguns anos, uma prefeitura que é progressista e que tem pensado muito como estabelecer uma cidade que seja menos violenta e que seja mais amigável para o pedestre. E agora isso se consolidou assim, então a gente tem que enfrentar a pandemia. Vamos enfrentar isso pensando na forma melhor que a gente tem. Então, vamos abrir o espaço público para os pares, para que as atividades aconteçam ao ar livre. E tem dado super certo, por enquanto, né? A gente não sabe, segunda onda, como é que vai ser, mas enfim, é uma experiência que tem funcionado muito bem também. São possibilidades, né? São assim, a gente vê que existem possibilidades. Existem possibilidades. Eu acho que são possibilidades e que o que fica muito evidente é
a nossa discussão não é bem ainda sobre possibilidades, sabe? É sobre prioridades. O que a gente tem que começar a olhar para o fato que, assim, que modelo de sociedade, o que os nossos gestores públicos têm em mente. E é isso, abrir um shopping e não abrir um parque, isso fala muito das nossas cidades, fala muito das expectativas que essas pessoas que estão construindo nossa cidade têm. Né? É chocante, né? Essa comparação é chocante mesmo. Assim. Né? E aí, enfim, né? Retornando para a conversa com das crianças, né? Assim, eu fico pensando, né? Com essas possibilidades, né? Porque eu fico pensando até que talvez seja possível abrir a escola para que a criança frequente como espaço, né? Assim, que tenha seus combinados, né? Imagina, as escolas públicas são espaços maravilhosos, assim, né? Sim. De movimento, enfim, desse corpo, né? Tá em ação aí. Mas não é prioridade, né? Então a gente não pensa nas possibilidades, assim. É isso, não é prioridade. Infelizmente, fica muito claro isso. E fica muito claro, inclusive, o que eu estava falando antes, né? No debate progressista mesmo, assim, nem é só enfim, é só um certo grupo da sociedade que está ignorando isso e que não está levando isso em consideração. Não, eu acho que a grande maioria das pessoas, mesmo no campo progressista, que defendem a saúde, que defendem a vida, elas não estão dando conta de pensar nesse elemento central que é a criança e as necessidades da criança. E isso é muito triste, né? Sim, é muito triste, né? Quando a gente fala que é pela vida, mas qual vida, né? O que a gente está colocando em risco aí, né? A criança pequena, isso tem nos preocupado muito, né? Inclusive com os índices, né? De acidentes domésticos, de violência doméstica. Né? Muito isso, chocante, né? assim. Tem sido índices de depressão, né, nas crianças. Então, eu tive uma conversa com a Juliana Sartorello, que é uma toxicóloga, acho que é toxicóloga, toxicologista, não sei. É uma médica, né, que trabalha no João 23, e ela me deu dados alarmantes, assim, né, que uma em cada 6 crianças no mundo menor de 10 anos está com sintomas de depressão. Imagina a marca que isso faz numa criança menor de 10 anos, né? Assim, ela contou que ela, pela primeira vez na história dela, assim, de plantão no João 23, ela pegou, nesse período, 5 tentativas de autoextermínio com crianças menores de 12 anos. Então, esses índices nos contam, pavoroso, né? Sim, pavoroso. Eu acho que esse índice, ele é simbólico da nossa incapacidade como sociedade de lidar com essa questão da criança, enfim, de ter um debate aberto e que um debate que aceite nuances, né? Que aceite complexidade que a gente está vivendo, que não é certo ou errado, isso ou aquilo, tem nuances, né? E realmente isso está ficando totalmente de fora. Sim, tem uma profundidade de discussão, né? Não é libera ou não libera, né? Assim, exatamente. Mas parece que nessa polarização que a gente vive, é isso, sabe? Ou sim ou não, ou é isso. Não é bem por aí. Né? A Antônia, minha filha menor, ela estuda, ela brinca na Quintal, que é uma associação que várias mães e pais criaram há alguns anos. E lá o debate tem sido muito bonito, assim, que é uma comunidade pequena de mães e pais. Mas tem sido um debate muito, muito bonito no sentido de tentar, juntos, pensar em possibilidades de trazer de volta o mínimo de contato, o mínimo de experiência de troca para essas crianças. E o mínimo de experiência de espaço também, espaço aberto.
Eu fiquei muito surpresa quando se propôs no grupo da escolinha, na associação, que as pessoas usassem o espaço da casa, que está desocupado, fazer um revezamento. A princípio, eu não imaginava que ia ter o tipo de adesão que teve. Tem uma lista de espera gigante, assim. Então, assim, as pessoas elas estão precisando disso. As crianças estão precisando, as mães e pais estão precisando. Então, é isso também. Pensar, o que é interessante é que pensar também uma política política para a criança, no sentido de política pública para a criança, é pensar também política pública para a mãe, né? Então, assim, o urbanismo, o planejamento, a economia pensada para a criança é necessariamente um urbanismo, um planejamento, uma economia feminista, né? Porque atrás dessa criança com depressão, imagino o que está acontecendo no contexto familiar e tal, né? Isso geralmente pesa muito na mãe. Enfim. Com certeza. Tem até um comentário aqui do André. O André, nome Quintal Muito Feliz e Oportuno. As escolas têm se tornado quintal das crianças atualmente. É exatamente isso, né? A escola, ela é o lugar da comunidade que a criança convive, né? Ela é o quintal, ela é a aldeia, né? Ela é o que sobrou da cidade, né? Assim. Sobrou. O André está continuando aqui o comentário dele, né? Que antes as crianças tinham vizinhos, elas tinham famílias numerosas, elas tinham o território da cidade. Antes do território da cidade se tornar esse lugar tão hostil, a cidade pertencia às crianças também, né? A gente escuta sempre histórias da minha mãe que conta que ela se perdia por Belo Horizonte, subia Mangabeiras acima, que era mato, enfim, voltava da escola sozinha. E a cidade ela não tem mais essa função, infelizmente. E a escola, ela tem esse papel fundamental. Acho que é o que sobra mesmo, né? A escola assumiu esse lugar, né? Da aldeia, da comunidade, assim. E na hora que a escola é tirada de discussão, isso nos preocupa muito, né? Porque é o espaço, é o lugar, né? Se alguém vai conseguir dar um lugar para essas crianças e conversar com elas, né? Sobre a situação, sobre o que está acontecendo e tal, é a escola, né? Por mais que não vá voltar a funcionar da maneira que era, né? Mas alguma coisa precisa ser feita, alguma solução precisa ser encontrada aí, né? Igual você falou que está sendo feito lá no quintal, né? De um revezamento, não sei, assim, né? Alguma coisa precisa ser pensada aí. Eu fico pensando muito no espaço das escolas públicas, assim. E as escolas públicas, elas têm um papel fundamental, que é de levar as questões para as famílias também, né? Acho que tem um papel de educação familiar também, que é muito importante. Enfim, de comunidade, de construção de comunidade, de vínculos. O André colocou aqui agora de novo também que tem uma questão do tempo, que as crianças elas se comprometem com o presente, é verdade. É muito difícil você estar com uma criança com menos de 7 anos, pelo desenvolvimento mesmo da criança, tentar explicar o tempo. Eu vejo a Antônia, minha filha de 4, falar, amanhã a gente vai fazer isso. Amanhã é qualquer coisa no futuro. Entre amanhã e daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando tiver vacina, isso não significa nada para elas, né? A criança, ela é um ser, isso é muito bonito, é um ser muito espacial. Ela vive o espaço e ela vive o momento presente, né? E é muito difícil explicar, daqui a pouco vai melhorar, vai voltar, né? Como lidar com isso? Exatamente por esse viver no presente, esse desenvolvimento continuar, né, que nos preocupa tanto a primeira infância nesse lugar, né? Porque de alguma maneira as crianças, à medida que elas vão se localizando no tempo e espaço, elas acabam tendo mais ferramentas lógicas até, né? Alguma borda para isso tudo que está acontecendo, mas a criança pequena ela não tem, né? Ela não tem ferramenta, ela não tem borda. Não ela tem. Recurso. Não tem recurso. E é isso. Acho que tem um papel dos adultos que está sendo totalmente negligenciado em termos de política pública, de debate público, que é o de
proteger essa criança nessa circunstância que a gente está. Alguém colocou aqui como pergunta, tá vendo aqui? Eu tô lendo as perguntas aqui, tá, Letícia? Que vão aparecendo. Claro. Sobre passou aqui já para mim, mas sobre se pode ter a ver essa negligência com o fato de não ter tantas mulheres no poder. Se eu entendi bem a pergunta. Se eu entendi bem a pergunta, eu acho que tem, sim, tudo a ver. Tudo a ver. Acho que a gente... Essa sociedade que negligencia o debate sobre o lugar da criança e sobre como que a criança ocupa o espaço é uma sociedade extremamente patriarcal, machista, é a sociedade dos homens, né? A sociedade dos carros é uma sociedade dos homens, essencialmente. Eu acho que pode parecer meio simplista, mas assim, se a gente for olhar a fundo, que relações se estabelecem quando as nossas cidades são o reino dos carros, fica muito evidente que são relações extremamente patriarcais e que uma política pública pensada por mulheres e para mulheres é uma política muito diferente daquela que a gente vê. O urbanismo pensado para mulheres e por mulheres é um urbanismo muito diferente desse que a gente vê. Priorizar a mulher, também priorizar a criança e vice-versa, né? É sim, né? A discussão desse lugar da criança, né? Ou da falta de lugar da criança, né? Ela traz também um impasse, um dilema para as mulheres, né? Porque a partir da hora que a cidade volta, o comércio volta e tal, a criança, né? A mãe fica completamente desassistida aí, né? E as crianças desassistidas, né? Que aí é uma discussão que a gente tem levantado que tem nos preocupado muito, assim. Me preocupo muito, né? Numa live que a gente acompanhou da secretária de Educação com uma educadora de renome de São Paulo. E essa educadora de São Paulo fala: as mães deixem em hotéisinhos, deixem com vizinhos, mas a escola não pode funcionar. E você fala: meu Deus, né? Assim, como assim, né? A criança pode ficar em qualquer lugar, ela pode, né? Que é isso que você falou, assim, não é que a escola vai abrir, mas precisa ser pensado alguma coisa, né? A gente tem crianças em situações muito complicadas, assim. Tem. É muito... É isso. É um lugar social de homens, muito dos homens, e homens adultos, né? Obviamente, uma adultização do debate que é total. A criança realmente fica totalmente de fora. Totalmente à parte. Aí eu acho que, voltando para aquela questão da Ada Colau na Espanha, né? Eu acho que enfim, é uma pessoa que alguém colocou aqui no comentário. Realmente, acho que é uma pessoa muito inspiradora nesse sentido. Uma mulher no poder que se propõe a pensar o que é para uma criança mentalmente, fisicamente, ficar confinada em casa. E que efeito isso tem, obviamente, sobre a mãe. Que geralmente é sobre a mãe que isso vai cair, né? Dificilmente é sobre o pai. Nossa, eu vou ler sobre ela com certeza. E eu achei muito interessante na hora quando você cita, né, que uma cidade boa para todos é uma cidade boa para as crianças, né? Assim, eu acho que uma fala me fugiu agora quem que é, um gestor público também. Henrique Peñalosa, que foi prefeito de Bogotá. E ele tem essa fala, assim, que eu acho que ela resume bem tudo isso que a gente está conversando aqui mesmo. Uma cidade boa, na verdade é o contrário, né? Uma cidade boa para criança. Se a cidade é boa para criança, ela é boa para todo mundo. É simples assim, né? Uma cidade que dá conta da criança, que acolhe a criança, é uma cidade que acolhe qualquer cidadão, incluindo os idosos, incluindo, enfim, as pessoas com outras dificuldades. Mas é
isso. Eu acho que um urbanismo inclusivo, uma política inclusiva, feminista, passa muito por aí. Essa reflexão é maravilhosa, né? E ela é muito simples, muito cheia de sentido, né? E quando eu fico pensando nas crianças, tentando entender, né, essas decisões dos adultos, assim, eu sempre fico tentando me colocar no lugar delas, né? No Clique a gente fala muito isso, assim. Eu falo, gente, imagina, sei lá, uma criança nova que chega aqui na escola, né? É como se a gente caísse no centro de Tóquio, né? Sem falar japonês e sem entender nada. Então, assim, eu sempre fico fazendo esses paralelos, sabe? Né? Imagina você numa situação completamente vulnerável, né? E uma enfermeira vir te trocar. Então, assim, a gente sempre tem que fazer esse exercício de se colocar no Sim. lugar da criança para conseguir oferecer respeito, né? Afeto para ela. Por isso eu realmente acho que quem está fazendo cidade, quem vai construir um viaduto, fecha o olho e se imagina com 1 metro de altura atravessando essa porcaria desse viaduto. Sabe? Não tem jeito de fazer uma cidade decente se não cabe uma criança dentro dela. Enfim, é isso, se colocar no lugar desse serzinho pequeno. É o mínimo, né, que a gente pode fazer. Eu vi 2 comentários ótimos aqui. Um da Josiane, da Josi, sobre o fato que as mulheres sabem cuidar muito melhor. Isso é um fato, né, na pandemia, que ela coloca isso. As mulheres, os países e cidades que tem gestão feminina, que tem gestoras públicas mulheres, souberam lidar de forma geral muito melhor com a pandemia. Eu acho que isso traduz muito também o que a gente está dizendo aqui, né? As mulheres, elas mostram que elas dão muito mais conta desse diálogo e do cuidado. Do cuidar do outro, do pensar a vida na cidade de uma forma que inclua o outro. E não essa vida na cidade, essa concepção de cidade que é individualista e que é tão dura, né? Que é esse modelo macho automobilista, eu chamaria assim. E aí eu vi, alguém colocou uma outra, aqui, ó. Eu estou apresentando frustração individual e coletiva, direciona cada vez mais as famílias para a virtualidade. Essa é uma outra questão fundamental, né? Como que as telas elas vão ocupando espaço, esse espaço que poderia ser físico e que vai se tornando muito virtual. Eu acho que virtual além da conta. Não estou dizendo que o espaço virtual, nas circunstâncias que a gente está vivendo, seja negativo. Pelo contrário, né? Eu acho que tem um papel fundamental para a socialização e tal. Mas é uma socialização extremamente problemática. Né? Esses dias eu estava lendo um site vinculado ao Instituto Alana. O Instituto Alana está fazendo uma série de debates sobre sobre tela e internet, tempo das crianças na frente da tela. Eu estava lendo um site vinculado a eles, que alguém falava que o espaço virtual é uma espécie de espaço público. E aí eu pensei, sim, é uma espécie de espaço público, mas não é, ele nem de longe se compara ao espaço público físico, né? Ao espaço público real. Não. Porque no espaço público real, esse que a gente, desde antes da pandemia, a gente impede que as crianças participem dele, ele é um espaço que, quando ele é ativo, e quando ele é forte, e quando ele é vivo, as crianças elas usufruem dele na companhia de adultos, mas sem que necessariamente você precise monitorar tudo que vem, porque a exposição dela não é tão grande assim às coisas muito ruins, sabe? Eu acho que no espaço público acontece alguma coisa que é fundamental, que é a presença de outros adultos, o compartilhamento em si, né? A partir do momento que a gente está compartilhando com outras mães e pais, tem outros olhos ali. Tem outros olhos, outros adultos. Fernanda, o Instagram vai cortar a gente, mas aí eu vou abrir outro pra gente finalizar.
Tá bom, combinado. gente? Vai cortar. Vocês voltem aí pra gente terminar a conversa. Porque ele é mal educado, ele corta a gente. Tá bom, até mais.